Olá, meus amigos e minhas amigas. Novamente eu aqui, feliz por essa oportunidade de estar falando para vocês aí, colegas da CBEL, alunos da CBEL. Vamos passar nessa prova, galera, e vamos passar agora. O mercado é nosso, o nosso sonho vai ser alcançado. E aqui, continuando com a matéria de ética, nós vamos falar sobre a sociedade de advogados. Olha só, um tema recorrente na OAB também, hein? Sociedade de advogados. Gente, o próprio nome já diz, sociedade de advogados. Então, quem é que pode participar de uma sociedade de advogados? Somente advogados regularmente inscritos na OAB. Eu estou fazendo isso, estou fazendo essa brincadeira, porque caiu numa prova aí recente, já pela FGV. Se um dono de um escritório de contabilidade poderia ser sócio, ou imobiliária ser sócio. Gente, eu nunca vi na prática, né? Imobiliária e advocacia, contabilidade e advocacia. Eu acho que não tem também no estado de vocês. Infelizmente é o que mais tem, mas se cair na prova, pelo amor de Deus, tudo que eu estou falando aqui é a teoria, é o que vai te dar o ponto, hein, gente? Não vamos confundir a prática. Então, sociedade de advogados só pode ser composta por advogados, advogados regularmente inscritos na OAB, tá certo? Uma vez até caiu num exame da ordem e foi da FGV também, que havia uma sociedade de advogados, que não estava inscrita na OAB como sociedade. Era uma sociedade de fato, mas não uma sociedade de direito, regularmente constituída perante a OAB. Aquela sociedade que alguns colegas de faculdade falaram assim, ó, vamos montar um escritório junto, você faz criminal, eu faço trabalhista, ele faz civil. Então eles constituíram uma sociedade de advogados, só que não regularizaram essa sociedade na OAB. É uma sociedade irregular. Legal. Aí caiu na OAB que essas pessoas praticaram atos de advocacia. E esses atos tinham que ser declarados o quê? A OAB colocou que os atos tinham que ser declarados nulos, porque a sociedade estava irregular. Essa questão, gente, de forma acertada, foi anulada posteriormente pela OAB. Porque olha só, pensa comigo, a sociedade em si era irregular. A sociedade era irregular. Mas quem estava praticando os atos eram os advogados, que estavam legalmente habilitados para tanto. Então, o que tinha que acontecer era responder um processo administrativo na OAB por estar praticando em nomes de atos como uma sociedade que não está inscrita na OAB. Mas, como os atos foram praticados pelos advogados, que se intitulavam sócios, os advogados em si não tinham nenhum impedimento, nenhuma restrição. Então, por isso que a questão foi anulada. Mas, para efeito da OAB, sociedade de advogados é aquela que está registrada na OAB, aquela que está regulamentada na OAB. Tá certo, gente? E olha só, eu já dei até a dica para vocês. Onde é que se registra a sociedade de advogados? Na OAB. Sempre na OAB. Nunca é numa junta comercial, nunca é num cartório e nunca é em qualquer outra repartição, qualquer outra pegadinha que venha a cair. Sociedade de advogados só pode ser registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Agora, Léo, em qual órgão a sociedade é registrada? Porque na OAB nós temos Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções. A sociedade de advogados ela é registrada sempre no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial o escritório tiver sede. Eu vou traduzir tudo isso. Sociedade de advogados é registrada no Conselho Seccional da OAB. Ou seja, é na OAB que representa o Estado. Cada estado, gente, tem um conselho seccional.
Então nós temos Conselho Seccional Rio, São Paulo. Então cada estado dispõe de uma OAB que é o Conselho Seccional. E todas elas depois respondem ao Conselho Federal, não é isso? Então, sociedade de advogados, ela se registra no Conselho Seccional da OAB, de onde eu queira fixar a minha sede. Ou seja, se eu quero registrar uma sociedade de advogados na OAB, eu tenho que comparecer até o Conselho Seccional, ou seja, até a OAB que representa aquele estado. Significa dizer, meus amigos, que se você mora numa região interiorana de determinado estado e quiser firmar uma sociedade de advogados aí com alguns colegas, você vai ter que pedir esse registro na OAB que representa o Conselho Seccional, na OAB que representa o seu estado. Então você não pode pedir o registro da sua sociedade numa subseção, que é aquela casa do advogado que tem nas proximidades dos fóruns regionais. Sociedade de advogados só pode ser registrada na OAB seccional, tá certo? Na OAB que representa o estado. Legal? Feita essa consideração, vamos lá. Tem que ter um nome a sociedade de advogados, tem que ter um nome. E não é admitido um nome fantasia, ou um nome estranho à advocacia, como por exemplo, Sociedade Os Procedência, não pode, né? Então a questão de nome, ela tem que ser trabalhada da seguinte forma. Tem que ser o nome de um sócio, ou de todos os sócios, ou de alguns sócios. Tá certo? Então, minha sociedade tem 10 sócios. Eu posso colocar só o meu nome, eu posso colocar o nome só de outro sócio, eu posso colocar o nome dos 10 sócios, ou eu posso colocar o nome de alguns desses 10, eu posso pegar 2, 3 nomes aí e colocar. Tudo isso pode, tá certo? Mas deixa eu fazer um parênteses. Hoje, quando eu digo hoje, é porque tudo que acontece há um ano atrás para nós é novo, não é verdade? E há um ano atrás, mais ou menos em janeiro também do ano passado, entrou em vigor a Lei 13.247 de 2016. E essa lei, gente, ela trouxe importantes avanços para nós advogados, especialmente no que diz respeito à sociedade de advogados, que ela disse que hoje pode ter uma sociedade unipessoal. Uma sociedade unipessoal de advocacia, ou seja, uma única pessoa pode constituir perante a OAB hoje uma sociedade unipessoal. Só que aí a gente tem que fazer aqui uma pausa para pensar o seguinte. Eu disse que a sociedade de advogados pode ter o nome de todos os sócios ou de alguns sócios. Lógico, isso pensando numa sociedade pluripessoal. Ou seja, que tenha mais de um sócio. Agora, voltando para a sociedade unipessoal. Nesse caso, qual é o nome que se cair na OAB tem que constar na sociedade, gente? O do único sócio. Tá certo? Então, vamos só tomar cuidado. Vamos ficar só esperto com essa questão. Numa sociedade pluripessoal, se cair na OAB, que tem mais de um sócio, aí eu tenho várias opções de nome dentre os sócios. Agora, numa sociedade unipessoal, obviamente que se cai na prova é o nome daquele único sócio, daquele único advogado, tá certo? O que essa lei trouxe também de avanço? Hoje, eu não sou professor de tributário, nem quero me arriscar nessa matéria, mas essa lei disse que hoje uma sociedade de advogados, seja ela qual for, pluripessoal ou unipessoal, ela pode ser optante pelo regime simples de tributação. Tá certo? Então essa lei, ela trouxe essa possibilidade do advogado que quiser adotar o regime simples de tributação no seu escritório. Tá certo? Léo, o que é o regime simples? O professor de tributário, ele tem competência para explicar. E se eu for me arriscar, meu Deus do céu. Tá certo, gente? Mas só para que fique claro, porque se cai em ética, o advogado pode ser optante pelo simples? Pode. Pela Lei 13.247 de 2016, tá bom? Outra coisa, gente, uma sociedade unipessoal de advogados, a qualquer momento, pode ser transformada numa sociedade pluripessoal.
E o contrário também é verdade. Uma sociedade pluripessoal, a qualquer momento, pode virar uma sociedade unipessoal. Tá bom? Então, se cai na OAB, o cara tem uma sociedade unipessoal, depois ele quer constituir uma sociedade pluripessoal com outros colegas. Pode? Pode. A sociedade é pluripessoal. O advogado quer sair dessa sociedade e constituir uma sociedade unipessoal. Pode? Pode. Tá bom? Então, feitas esses comentários, vamos prosseguindo com o tema aqui. Na sociedade de advogados, muito se pergunta na OAB. Muito se pergunta. Numa sociedade pluripessoal, agora dizendo. Quando um dos sócios falece, o nome pode ser mantido na sociedade? O nome pode ser mantido se isso tiver previsto no ato constitutivo da sociedade, ou seja, no contrato social. Então, se no contrato social dispõe que em caso de falecimento de algum dos sócios, seu nome poderá permanecer no escritório, aí pode, tá, gente? Então, se cai na OAB, o nome de um sócio falecido pode ser mantido quando previsto isso no ato constitutivo da sociedade. Tá certo? Questão importantíssima, importantíssima. Você que está me assistindo aí em casa, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu sou o seu sócio. Eu sou o seu sócio. Advogado e advogada que está me assistindo aí. Eu já os trato como advogado porque já os reconheço como tal e sei que vocês vão suprir essa questão burocrática que é passar no exame da OAB e todos nós juntos vamos comemorar isso aí no futuro. Tá certo? Olha só, você é meu sócio, você que está me assistindo é meu sócio. Nós somos sócios, vamos escolher um estado. Nós somos sócios no Rio de Janeiro, por exemplo. Então nós temos o nosso escritório no Rio de Janeiro. Campo dos Goytacazes é em Rio de Janeiro também. Nós temos na capital, não é isso? E aí, eu sou convidado a participar de uma nova sociedade em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro também. Então eu tenho uma sociedade contigo que está me assistindo na capital. E eu sou convidado por um terceiro que está em Campos dos Goytacazes para ser sócio dele nesse outro escritório. Se cair na OAB, gente, eu não posso aceitar esse convite. Porque uma pessoa só pode constituir uma sociedade de advogados por conselho seccional. Uma sociedade de advogados por estado, tá certo? Então, se eu sou o seu sócio na capital, eu não posso constituir essa sociedade porque estamos dentro, essa nova sociedade em Campos dos Goytacazes, porque estamos também dentro do mesmo estado. Agora, se essa pessoa que me convidou para abrir uma nova sociedade tivesse em São Paulo, tivesse na Bahia, tivesse em Minas Gerais, é outro estado. Aí eu poderia. Então que fique muito claro, se cair na OAB, o advogado só pode constituir uma sociedade por conselho seccional. Uma sociedade por conselho seccional. E quando a OAB fala por conselho seccional, na nossa cabeça tem que traduzir assim, por estado. Advogado, você só pode ter uma sociedade por estado. Léo, se você quiser ser sócio em todos os estados de sociedade diferente, pode? Pode. Uma aqui, uma na Bahia, uma no Paraná, uma no Amazonas, tudo bem. Mas desde que seja uma por estado. Tá certo? Aí veio uma questão mega complicada na OAB e que a gente vai trabalhar ela aqui para não ter problema. Caiu uma vez na OAB o seguinte, que uma determinada advogada tinha uma sociedade em São Paulo e tinha uma filial desse escritório aqui de São Paulo, ela tinha uma filial desse escritório no Rio de Janeiro. Então presta atenção, hein, gente? Ela tinha uma sociedade em São Paulo e uma filial no Rio. Aí caiu a seguinte pergunta: ela pode constituir uma nova sociedade de advogados no Rio de Janeiro? Se a gente pensar sem prestar atenção, se a gente falar, peraí,
É uma outra sociedade em outro estado, porque ela tem uma em São Paulo e vai abrir uma no Rio. Se a gente pensar dessa forma, aí pode ocorrer um deslize. Então não vamos pensar assim não, porque olha só, se ela tem uma sociedade em São Paulo e tem uma filial dessa sociedade de São Paulo no Rio de Janeiro, ela não pode também aceitar esse convite de abrir uma outra sociedade no Rio de Janeiro, porque essa outra sociedade do Rio de Janeiro conflitaria interesses com a filial do escritório dela de São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro também. Então, o raciocínio que a gente tem que ter para a prova, eu posso constituir uma sociedade por estado, desde que nesse outro estado eu já não tenha nenhuma filial. Se eu tiver uma filial do meu escritório de São Paulo no Rio de Janeiro eu não posso mais nada. Se eu tiver uma filial na Bahia eu não posso mais nada. Tudo bem, gente? Então, agora, se eu não tiver nada naquele estado, fui convidado para abrir uma outra sociedade naquele estado, aí pode, aí não tem problema. Tudo bem? Outra coisa interessante para a gente falar aqui. Como é que é a responsabilidade da sociedade de advogados frente ao cliente? Os sócios, gente, os sócios de uma sociedade de advogados respondem de forma subsidiária e ilimitada. Subsidiária e ilimitada. Significa dizer o seguinte: os atos que o advogado praticar com dolo e culpa, né? Eu sou sócio de 3 pessoas, eu pratiquei atos dolosos ou culposos que causaram prejuízo ao meu cliente. Eu vou responder perante o meu cliente. E a sociedade de forma subsidiária e ilimitada. Ou seja, eu respondo e depois responde a sociedade de forma subsidiária e ilimitada. Ou seja, não existe responsabilidade solidária em ética. Em ética, a responsabilidade dos sócios é subsidiária e ilimitada. Tá bom? Gente, uma das questões mais importantes. Mais uma vez, você que está aí me assistindo é meu sócio. Eu faço questão que você seja meu sócio, porque daí eu sei que eu vou ganhar bastante dinheiro pela sua competência. Olha só, e pela minha também, nós vamos juntos trilhar um caminho aí, né? E eu falo isso, parece que é brincadeira, mas eu tenho o maior prazer de atender todos os alunos, auxiliar todos os alunos em qualquer dúvida, em questões práticas. Quantas vezes, Léo, essa é a minha primeira defesa, você pode me ajudar, pode me dar uma opinião? Tá certo, precisa corrigir alguma coisa? Eu faço isso diariamente. Inclusive tem aluno que trabalha comigo, gente. É lógico, a gente tem que dar chance para vocês, que são nossos amigos, são competentes e são pessoas que vão sempre levantar a bandeira das coisas boas, do bem, não é verdade? E aí, pessoal da CEBEL, tamo junto, sempre que vocês quiserem, tá certo? Então vamos lá, ó. Agora eu vou trazer uma outra informação importante. Sócios de uma mesma sociedade, eu e você. Sócios de uma mesma sociedade não podem representar clientes que tenham interesses opostos, interesses conflitantes. Então você que está aí me assistindo é meu sócio. Nós advogamos por uma multinacional. Essa multinacional nos paga R$ 1 milhão todos os meses para a gente cuidar dos seus interesses, de todos os seus processos. É bastante grana, hein? Então tá. Nós defendemos essa multinacional, fomos contratados para isso. Aí no nosso escritório entra um trabalhador que diz assim, eu fui dispensado de uma empresa, lá o local era insalubre, tinha um assédio moral, eu não recebia hora extra, eu quero entrar com uma ação trabalhista. Aí a gente pergunta assim para o camarada, qual era a empresa que você trabalhava? Era a multinacional X. Justamente a empresa que nós recebemos R$ 1 milhão por mês para defender. Percebe que a gente não pode aceitar essa causa? Porque somos sócios de uma mesma sociedade e não podemos representar em juízo
clientes que tenham interesses conflitantes. Se somos pagos pela multinacional para defender seus interesses, não podemos aceitar o patrocínio de demanda contra o nosso próprio cliente. Olha o conflito de interesses. Tá certo, gente? Agora, isso não acontece. Esse instituto a gente chama de tergiversação. E lá no Código Penal tem uma definição também que se chama patrocínio infiel. Seria infiel, né? Como a nova onda de música sertaneja agora que só fala de infidelidade, não é verdade? Então isso seria uma infidelidade com o nosso cliente. Nós somos pagos por ele, como é que a gente vai aceitar promover uma ação contra o nosso cliente? Não tem razão de existir isso, tá certo? Agora, se cai essa pergunta, seja em ética, ou seja lá na matéria de civil, eu só vou arriscar esse passo, hein? Eu não estou no patamar do nosso amigo Júlio, que dá aula de civil, processo civil, com maestria, né? Mas eu só vou dar uma arranhadinha nesse assunto. Olha só, sabemos que no direito de família existe separação consensual e litigiosa. Eu não sei se o nome é separação ou divórcio, enfim, mas existe a questão que as pessoas querem se separar de forma consensual, ou seja, o lado A e o lado B está tudo de acordo com a separação, e existe aquela separação litigiosa. Olha só, quando a separação é consensual, não tem conflito. Não tem conflito. O A e o B já se resolveram. Eu fico com o cobertor, você fica com o edredom, ele fica com a TV, ele fica com o videogame, eu fico com o cachorro, você fica com o liquidificador, não é verdade? Então, se cair na prova de civil ou de ética, um único advogado, estando diante de uma separação consensual, ele pode representar as duas partes demandantes? Pode. Pode porque não tem conflito entre os clientes. Agora, se cair na prova assim, o advogado está atuando numa separação consensual e no meio do caminho aquilo se tornou litigioso. A discussão agora é litigiosa. O que deve fazer o advogado? Ele deve renunciar um dos mandatos e preservar o sigilo das informações daquela pessoa que ele não quer mais advogar. Então, se tornar litigioso, o advogado tem que escolher o lado que ele quer, tá certo? E aí, escolhendo o lado, ele tem que preservar o sigilo das informações daquela pessoa que não mais será a sua cliente, tá bom? Gente, essas eram as nossas considerações aí sobre sociedade de advogados. Eu espero aí ter ajudado vocês aí nos estudos e, como disse, me coloco à inteira disposição de vocês para aquilo que se fizer necessário, tá bom? Vocês estão num time que só quer o seu sucesso. Muito obrigado.